Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos encerrar no dia de hoje, depois de uma longa interrupção, a nossa série, que o Senhor Deus reina sobre tudo e sobre todos, baseada no livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Nós vamos expor capítulo 11 e 12 no dia de hoje, agora pela manhã e à noite também. Antes de você começar a ler comigo, saiba que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, o planeta nunca viveu tantos conflitos armados como hoje. No total, cerca de 2 bilhões de seres humanos vivem em situações de guerra. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas do mundo estão envolvidas ou estão envolvidas diretamente em guerra. Isso sem contar a violência urbana dos latrocínios, sequestros, mortes violentas, que afetam inclusive nós, que estamos numa espécie de guerra camuflada nas ruas das nossas cidades. De acordo com o Instituto para a Economia e Paz, o ano de 2022 já havia sido o ano com maior número de mortes em conflitos desde o genocídio de Ruanda, na África, em 1994. Foram 238 mil mortes, dos quais 100 mil ocorreram na guerra no leste da África, atingindo a região do Tigre. O segundo lugar foi da Ucrânia, com 83 mil. E mais do que isso, os conflitos estão cada vez mais internacionalizados. Hoje existem 91 países envolvidos de alguma forma com situações de guerra ou confrontos no exterior. Em 2008 eram apenas 58, hoje são 91. Se pensarmos para além do custo de vidas humanas, em termos de custos materiais, em 2022 o custo da violência no mundo chegou a 17,5 trilhões de dólares, ou seja, 13% do PIB do planeta. Mais de 10 mil reais por pessoa estão sendo perdidos por causa da guerra. Por pessoa no mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas. Para a vergonha dos governantes e poderosos líderes dos países, o valor é suficiente, mais do que suficiente, ou seria mais do que suficiente para erradicar a pobreza e a fome no mundo. Porém, a indústria da guerra está em franco desenvolvimento, pois desde o final da Guerra Fria nunca se gastou tanto em armas como hoje. São 2,2 trilhões de dólares por ano na indústria da guerra. Consequentemente, nunca tantas crises humanitárias ocorreram de forma concomitante como acontecem hoje. Hoje a ONU solicita 55 bilhões de dólares só para sair ao resgate de 250 milhões de pessoas mais aflitas pela guerra. Nunca, desde 1945, tantas pessoas estiveram deslocadas ou refugiadas da guerra como agora. Hoje são 110 milhões de pessoas que estão fora do seu lugar por causa da guerra. Haiti, Ucrânia, Iêmen, Síria e agora, mais recentemente, Israel e Palestina, além das tensões sempre que acontecem no Kosovo, Azerbaijão e tantos outros pontos do planeta, mostram um mapa de incapacidade da comunidade internacional em estabelecer entendimentos. Não por acaso o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tem insistido em suas reuniões. O mundo está em um ponto-chave de sua história. E, recentemente, ele se perguntou publicamente quando foi a última vez que nós celebramos um acordo de paz no mundo. O alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, alertou que a situação vai piorar diante do colapso da diplomacia. Ele disse: o mundo está cada vez mais dividido, fragmentado e voltado para dentro. Os políticos fomentam guerras culturais para dividirem nós versus eles. O mundo de hoje, dividido como está, por incrível que pareça, está menor do que nunca.
a emergência climática, a pandemia da Covid-19 e os choques econômicos mostram isso. Todos são afetados por tudo. E ainda assim, as conversas e as ações continuam a ser marcadas pelo egoísmo e pela miopia. A pergunta é: o que é que as guerras nos ensinam? Desde que começamos essa exposição de Daniel, capítulo 1, ficou muito claro que Daniel tinha uma proposta de reflexão que Deus deu para ele e ele registrou na sua profecia. É que, apesar dos poderosos, dos reinos e dos impérios se sucederem cada vez mais fortes naquela época e ainda mais hoje, só há um que reina sobre tudo e sobre todos. E esse que reina sobre tudo e sobre todos é o que, apesar de toda essa situação de guerra cada vez maior, e não é apenas porque hoje nós conhecemos mais e imediatamente sobre as guerras, de fato, como eu acabei de falar, existe mais guerra hoje no mundo do que em qualquer outra época. Esse Deus que domina sobre tudo e sobre todos continua no reino, governando o seu reino, sentado no trono e não passivo, nem indiferente, nem insensível. Como então conciliar essa situação de cada vez mais o contexto ser pior com um reino de um Deus que é cheio de paz, bondade e graça para com o mundo? Talvez é justamente isso que o capítulo 11 e 12, que encerram essa história, quer nos ensinar. O capítulo 11, particularmente nesta manhã, é uma visão expandida do capítulo 8, que nós já estudamos em outro momento. E talvez, à medida que nós lermos, você vai achar coincidências daquilo que você já viu, que você já leu ou que já foi exposto aqui. Não se surpreenda. De alguma maneira, Deus inspirou Daniel para voltar ao assunto e reforçar o ponto. Deus reina sobre tudo e sobre todos. Leiamos e isso ficará muito mais claro. Diz assim a palavra de Deus, Daniel capítulo 11, verso 1. Mas eu, falava Daniel, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia, ou contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Pule um pouquinho agora e vá comigo para o final, que é no versículo de número 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra os poderosos fortalezas, e aos que o reconheceram, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito.
Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, dá-nos a tua graça nesse momento em que nós vamos expor a tua palavra. Ilumina a nossa mente, permite que compreendamos para além do que a nossa mente consegue entender desse texto, aquilo que tu tens como mensagem de esperança, de graças para nós nesta manhã. Sabemos, ó Pai, que os tempos são difíceis e se tornarão piores, mas há um Deus, o Senhor, a quem nós nos dirigimos como teu povo da aliança, que reina sobre tudo e sobre todos e que certamente, ó Deus, trará para nós conforto, mesmo no meio da tribulação. Fala conosco, Senhor, para que possamos compreender que sejam as pequenas guerrilhas do dia a dia ou os grandes conflitos globais, o Senhor reina sobre tudo, o Senhor reina sobre todos. Ensina-nos cada vez mais essa realidade que nos conforte e nos console por meio dela, dessa mensagem que será trazida agora. É o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, talvez se eu fosse dar um título a esse sermão de hoje pela manhã, eu diria assim: vai piorar muito, até que fique bom. Vai piorar muito, até que fique bom. Não se trata de uma perspectiva catastrófica. Como eu acabei de falar, se trata simplesmente de uma realidade palpável e visível. A cada manhã, nós acordamos, consultamos a internet, ou vamos ao telejornal, querendo saber qual foi o desdobramento desse mais recente conflito, que já completa mais de uma semana. E nós ficamos, por um lado, aflitos por todas as consequências que nós imaginamos, nunca passamos, graças a Deus, mas que nós imaginamos que tanto uma população como outra, independentemente do mérito da questão, porque claramente Israel sofreu um ataque terrorista de um grupo terrorista, e isso é inquestionável, a não ser para aqueles que querem passar um pano por razões ideológicas, mas o fato é que de um lado e do outro, crianças, mulheres, velhos e pessoas que não têm nada a ver com um terrorismo que tomou aquela terra, sofrem, e nós sentimos a dor daqueles que sofrem, porque imaginamos-nos numa situação como essa. Os relatos são absolutamente aterrorizantes. E quando nós, em algum momento, nos colocamos debaixo de uma possibilidade de vivenciar a mesma coisa, nós já sentimos a dor. Imagine você, um filho adolescente como os seus, saindo num sábado à noite para uma festinha com os seus amigos e, de repente, pela manhã, logo cedo, 6h30 da manhã, você receber uma mensagem de texto dizendo que terroristas acabaram de matar o seu colega ao lado e ele está debaixo de corpos ensanguentados e mortos, tentando sobreviver para não ser metralhado também. Imagine você ver a sua mãe, sua avó, a sua esposa sendo estuprada por terroristas e levada, sequestrada para uma terra que você, por mais que quisesse, jamais poderia dela resgatá-las. Imagine você. Então, esse cenário, que não é apenas um filme que está passando na Netflix, mas é uma realidade, demonstra que o mundo está envolto num conflito que vai para além das guerras eventualmente ocorridas, seja num lugar ou seja no outro, com uma veemência, com uma intensidade ou outra. O relato que eu acabei de colocar, que foi trazido por um colunista da Folha de São Paulo, Jamil Chadar, numa semana aí atrás, mostra exatamente esses dados concretos, de que, de fato, o mundo está piorando muito, até que, segundo a nossa esperança, ele fique bom. Portanto, a primeira coisa que talvez nós teríamos que compreender é que aquilo que está descrito nesse capítulo 11 de Daniel é um retrato daquele momento e dos próximos anos, a partir daquela profecia de Daniel, de uma sucessão interminável de reinos e reis que se tornam poderosos, reinam como se não tivessem limites, praticam todo tipo de atrocidade, inclusive contra Deus e contra o povo de Deus, principalmente contra Deus e o povo de Deus, porque, afinal de contas, o grande inspirador das guerras é Satanás, aquele que veio para matar, roubar e destruir.
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, e se você conseguir ler o texto posteriormente, no decorrer dele todo, você vai perceber que sempre haverá uma conjunção adversativa colocando o limite para esse rei. No versículo 5, que nós não lemos, diz que esse suposto rei do sul, que nós sabemos hoje que é o Egito, naquela época, e ainda hoje é considerado assim, será forte como também um dos seus príncipes, esse será mais forte do que ele, e é sempre essa a tônica do texto, e reinará, e fará isso, e será grande o seu domínio. Mas, e se você contar, você vai encontrar 17 conjunções adversativas nesse capítulo, mas, porém, todavia, no entanto, que servem para o escritor dizer, sim, esse rei ainda é mais poderoso do que o anterior, sim, esse dominou sobre aquela terra e fez o que bem entendeu, porém, o seu reino não prosperou, porém, veio outro mais forte e dominou sobre ele, todavia, aconteceu isso e isso, porque os reis vão se sucedendo, os impérios vão se sucedendo, eles são cada vez mais violentos, cada vez mais dominadores, mas sempre haverá no plano humano alguém mais forte, mais violento, mais dominador. Como uma espécie de cadeia alimentar da violência e da guerra, sempre há uma espécie superior que na cadeia alimentar consome e destrói a espécie inferior. E basicamente é essa a tônica de todo o capítulo 11, que eu não preciso ler diante de vocês, vocês podem ler depois. Sempre haverá alguma coisa dizendo assim, mais de um renovo, mais isso, mais depois este avançará contra o reino do sul, e porém outro se exasperar, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele, a multidão será levada, o coração dele se exaltará, ele derribará miríades, porém não prevalecerá, e assim por diante, é no capítulo inteiro. E aí chega no final desse capítulo 11, Daniel revela então o que é que estava de fato por trás de todos esses conflitos e o que é que está por trás de todos esses conflitos. E não se trata de um reducionismo, de imaginar que não existam causas geopolíticas, econômicas, que não existam conflitos étnicos, mas a grande razão que está no âmago de toda guerra, de todo conflito, que às vezes é vivenciado pelo casal no seu microcosmo doméstico, ou eventualmente de maneira global entre as nações, é o fato de que todas as vezes que esse homem se rebela contra Deus, e ele é pródigo em se rebelar desde o Éden, esse rei, ou este homem, ou esta mulher, ou este vizinho, ou esta pessoa, tenta fazer tudo segundo a sua vontade, veja aí no verso 36. E basicamente, na raiz do problema está o desejo dele, veja aí no verso 36, de se engrandecer sobre todo aquele que é Deus, como se Deus ele fosse. E até mesmo contra o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses. Pode projetar o verso 36, por favor. E contra ele fará coisas incabíveis, incríveis, e até prosperará, até que se cumpra a indignação do próprio Deus. Porque aquilo que está determinado, mesmo com todo o poder humano, será feito. E o que está determinado é que Deus, ao final, reinará sobre tudo e reinará sobre todos. Fica evidente aqui que a grande questão do homem guerrear contra o seu próximo, de nações guerrearem contra outras nações, de dominarem, não são razões apenas geopolíticas e econômicas. Está no centro do coração do homem, desse coração que se rebela contra Deus. Se rebela porque quer ser Deus como só Deus é. Se rebela porque quer se engrandecer, porque despreza a dignidade do ser humano feita à imagem, o seu próximo. Não leva em consideração que mesmo a ambição, mesmo o desejo e a vaidade humana precisam estar debaixo de um limitador, que no texto Daniel usa as conjunções adversativas para demonstrar que existe esse limitador. Mas contra quem estes se levantam? Não é simplesmente contra uns e outros, contra nações, contra o próximo, dentro de casa, na vizinhança ou em qualquer outro lugar. A grande razão, origem da guerra, é uma rebeldia interior do ser humano contra o seu Criador.
E o texto deixa muito claro, esse rei, verso 36 novamente, fará segundo a sua vontade. E qual é a sua vontade? É se levantar e se engrandecer sobre todo tipo de Deus. A questão não é apenas contra o Deus verdadeiro, mas é contra todo tipo de transcendência. Porque qual é o propósito de um coração que se afasta de Deus? É fazer um Deus para si, feito a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança dele, e não ele como imagem e semelhança de Deus. É reinar e dominar, ao invés de cultivar e guardar o jardim como ele foi originalmente posto para fazer. É não estar debaixo de uma autoridade, como sendo uma autoridade delegada pelo Deus Supremo, mas ser o Deus Supremo, e não ter ninguém que ele não domine. E, em certo sentido, como diz o verso 36, isso prospera. Existe um lucro, vocês estão entendendo, em fazer guerra. Porque se todos fossem prejudicados, guerra não existiria. Existe um lucro na fome. Existe um lucro na miséria. Porque se não houvesse lucro, todos se juntariam para fazer o que seria o melhor. Mas por trás dessa perspectiva econômica, social, geopolítica, étnica, racial, o grande motivo para fazer-se guerra, e a grande lição que nós podemos tirar do que as guerras podem nos ensinar, é que o problema está no coração humano. Jesus, por analogia, eu tomo a sua expressão quando ele disse que não é aquilo que entra pela boca que contamina o ser humano, mas é aquilo que sai do coração, sai por intermédio de palavras. A origem está aqui dentro, e as palavras apenas revelam a essência do que você tem por dentro. Por semelhante modo, aquilo que você faz revela quem você é e o que está dentro de você. Daí porque quando Jesus estabelece nas bem-aventuranças a bem-aventurança da paz, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, não os pacifistas, sim, porque há situações em que é preciso guerrear o mal, mas os pacificadores, os peacemakers, aqueles que fazem a paz. Por quê? Porque eles revelam de dentro para fora com as suas ações que são filhos de Deus. Qual é o limite do Deus que reina sobre tudo e sobre todos? No verso 36, o limite é até que se cumpra a indignação. Os comentaristas dizem que essa indignação não é apenas a indignação de ver crianças inocentes morrendo e que nos causa nojo, pavor, terror. É a indignação contra o próprio Deus e vinda do próprio Deus diante da rebeldia desse homem que parece não ter limites nas suas guerras e nos seus conflitos. Haverá um dia, queridos irmãos, que Deus diria, ou que Deus dirá: basta! Vocês passaram do limite. Haverá um dia em que Deus chamará o feito à ordem, dirá assim: basta! E esse dia está próximo, porque aquilo, diz o verso 36, que está determinado, e determinado por quem? Pelo único que reina sobre tudo e sobre todos, contra quem nenhuma conjunção adversativa pode ser usada. O que Deus faz, ninguém pode dizer mas, ou porém, ou todavia, ou entretanto, ou no entanto, porque aquilo que Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é o único que reina sobre tudo e sobre todos. Esse Deus dirá: basta! Porque tudo aquilo que está determinado por Ele será feito, ainda que, para que o melhor aconteça, o que hoje está ruim, infelizmente, possa se tornar cada vez pior. A razão, portanto, é essa falta de respeito no verso 37, das origens, dos marcos antigos que geraram a nação, o povo da aliança. Não terá respeito. Não terá respeito nem sequer para aqueles mais frágeis. Ele cita o exemplo das mulheres. Nem sobre qualquer tipo de religião ou Deus, porque aqueles que fazem guerra, supostamente em nome da religião, não fazem em nome de religião alguma, fazem em nome da sua ambição.
do seu desejo de engrandecimento. Por isso ele diz, porque sobre tudo, veja aí no verso 37, se engrandecerá. A religião é apenas a desculpa, assim como a economia, a política, a geopolítica e as outras razões. Se você pegasse essas pessoas, tirasse-as do contexto e perguntasse a elas individualmente, que sentido faz naquilo que vocês estão fazendo? E as deixasse falar profundamente, elas não advogariam que é por conta da religião, da etnicidade, da raça ou de qualquer outra razão. Eles teriam que confessar, é porque eu quis, é porque eu quero sempre mais, é porque o direito do outro não importa para mim, a dignidade do outro, o respeito pela vida do outro. Para nós que faz muito tempo que nesse país passamos por algum conflito desse tipo que estamos vendo na televisão, parece estranho, queridos. Como é que as pessoas banalizam e começam a fazer contas? 276, não, foi 300. Foi 300, foram. Não, 400, 1.000, 1.300, 3.000. Gente, 3.000 pessoas é 10 vezes mais do que vocês têm aqui, do que nós que estamos aqui. 3.000 pessoas assim, em uma semana. Ora, nós nos chocamos quando sabemos de uma pessoa que morreu perto de nós. E muitos que estão lá, e eu tenho algumas pessoas, amigas e colegas que estão lá, dizendo assim, não tem uma única família hoje em Israel que possa dizer assim, eu não conheço ninguém da minha família ou da minha amizade que não morreu. E eu fico imaginando que se fossem entrevistados os palestinos na faixa de Gaza, diriam a mesma coisa. Porque independentemente do terrorismo do Hamas, eles estão sofrendo, como população civil, coisas terríveis. Porque ainda que a tecnologia consiga matar alguém no meio de uma multidão, bombas erram, bombardeios erram, e efeitos colaterais de todo tipo acontecerão e têm acontecido e acontecerão mais ainda, principalmente quando houver invasão terrestre. Não por razão, Israel está postergando e adiando o prazo máximo, porque o próprio Israel sabe o custo político, de opinião pública, de se colocar na posição ao contrário, de, ao invés de ser o agredido, ser tido por conta dos efeitos colaterais da invasão, porque ninguém entra numa cidade cheia de túneis subterrâneos achando que vai para um piquenique. Guerrilha urbana é o que acontecerá nos próximos dias. E lá você entra para matar, sob o risco de alguém que conhece o terreno melhor do que você, lhe matar primeiro, escondido em alguma tocaia. Tente entrar em alguma favela ou em uma comunidade de uma cidade qualquer no Brasil e veja como é difícil. Imagine uma terra com aquela amplitude, com mais de 2 milhões de pessoas. Mas haverá um fim, sobre o qual falarei mais à noite. Mas já posso adiantar, veja no verso 40. Daniel situa. Ele usou duas expressões adverbiais de tempo. Logo no início, quando ele situou que ele estava falando aquilo que ele estava escrevendo, no primeiro ano do rei Dario o Medo, verso 1. Foi quando ele se levantou para fortalecer e animar. Mas agora ele usa uma outra expressão, verso 40, no tempo do fim. E esse tempo do fim não é o fim daquele conflito que está acontecendo, porque se você entender direitinho como o Daniel vai construindo a narrativa, ele vai citando Reino do Sul, Reino do Norte, fulano de tal, ciclano de tal, aquela coisa toda. A ideia basicamente é que isso aqui não tem limite. Vai ter sempre algum reino, vai ter sempre alguém. Basicamente ele não está querendo fazer um relato histórico detalhado, entende? De dizer uma cronologia histórica. A melhor maneira de você entender textos como esse é que a parte da história geral serve para o escritor inspirado por Deus apenas naquilo que ele quer enfatizar. Por isso que as genealogias, em outro estilo, não são exaustivas. Há alguns vazios nas genealogias, porque o que ele quer traçar é uma outra linha, a linha da história da redenção. Aqui também.
Mas, basicamente, o que ele está dizendo é, olha, isso aqui vai ser uma sucessão interminável, vai ter reino que pensa que é forte, aí vem um mais forte, aí depois vem um do sul, depois vem um do norte, aí vem um que não é descendente, mas que fez um acordo através de uma princesa que deu em casamento aquele reino que ele queria dominar, não conseguia vencer pela guerra, resolveu fazer um acordo político, comeu por dentro o poder daquele governo, colocando uma do seu povo ali, que era um costume tradicional daquela época. Mas ele diz que no tempo do fim, quando tudo isso passar, ou quando isso estiver na iminência de passar, quando você não souber mais divisar, e hoje cada vez mais fica difícil, quem é o mocinho e quem é o bandido na geopolítica da guerra, e você entra numa página ou numa timeline de qualquer rede social e você vai vendo interpretações e recortes sobre a situação dos mais diversos, que você fica assim, mas afinal de contas, será que fulano ou ciclano tem razão? Nesse tempo de confusão e de guerras intermináveis, quando até o rei do sul lutará com ele, o reino do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará na terra, inundará e passará, haverá um momento, e é nesse ponto que eu quero chegar, que o centro estará na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Recentemente eu vi um eminente teólogo da Igreja Presbiteriana dizer a seguinte frase: de acordo com a minha perspectiva escatológica amilenista, Israel não tem nada mais a ver com as profecias. Eu entendo quando ele fala isso e eu respeito, mas eu discordo. Apesar de Israel não ser o povo da aliança ser a igreja de Jesus Cristo, formada por judeus da antiga aliança e por gentios também da nova aliança, achar que aquele lugar onde o Redentor nasceu, morreu e ressuscitou, é uma terra como a Patagônia ou como o Alasca, uma terra qualquer, e que aquele povo é um povo qualquer, como qualquer outra etnia em qualquer lugar, porque Cristo hoje é para todos os reinos, para todas as tribos, línguas e nações, na minha opinião, é uma perspectiva equivocada. Se Israel não é mais o relógio escatológico, com certeza os ponteiros das horas e dos segundos passam por Israel. Por isso que os conflitos lá são mais encarniçados, históricos. Por isso os conflitos lá envolvem, sim, a ideia de Deus, da destruição daquele povo da aliança que recebeu a aliança, as promessas, e que é privilegiado por Deus, que foi chamado como povo peculiar, de maneira sobrenatural, para ser luz para as nações, que não cumpriu essa missão, mas não foi desprezado e jamais será por Deus. Porque a Bíblia diz que eles ouvirão, e assim como qualquer outro, obviamente terão que crer e confiar no Messias, e confiar no Redentor. Essa semana eu estava no Mackenzie e recebi a visita de um dos 34 rabinos que existem só na região de Higienópolis, ao redor do Mackenzie. São 34 sinagogas que existem praticamente ali dentro de 1,5 km quadrado ao redor do Mackenzie. No início do século, eles estavam no Bom Retiro, estavam em outros lugares e começaram a afluir para Higienópolis. Então, nós temos uma grande quantidade de alunos judeus, de professores judeus, e eu recebi a visita de um jovem rabino, muito respeitoso, que estava pedindo um direito, uma concessão, que voltassem a ter reuniões dentro do Mackenzie, que eles chamam de reuniões culturais, que não envolve ritos religiosos quaisquer, para poder dar suporte à comunidade judaica de alunos, colaboradores e professores lá. Se reunir uma vez por semana, como temos grupos cristãos de jovens que reúnem isso também. E aquela conversa aqui ia demorar apenas 30 minutos para que ele oficiasse e eu pudesse chancelar a presença deles de volta ao campus. Eles deixaram de participar disso um pouco antes que começou a pandemia, por conta das questões sanitárias. Se tornou uma conversa de quase 2 horas. E ele me fez um convite.
o senhor poderia, em algum momento, participar conosco de algum encontro na sinagoga, um desses sábados, que o senhor estiver aqui no Brasil, que estiver aqui em São Paulo? E eu disse, sim. Então, por favor, peça para a sua secretária me dar os seus documentos. Se você vai em Higienópolis e passa na frente de uma sinagoga, você vai encontrar muros altíssimos, arame farpado, câmeras para tudo que é lugar e seguranças. No prédio em que eu moro, porque foi construído por 6 famílias de judeus como investimento, todos os dias, mas principalmente na sexta para o sábado, que é o Shabá judaico, você tem seguranças armados na frente do prédio, o que deixa todos muito seguros, mas ao mesmo tempo pensando em que talvez sejam alvo também de alguma coisa. E o que acontece que esse povo é tão alvejado, tão visado, como nenhum outro povo? Se não fosse o fato de que Deus tem ainda com eles um propósito no tempo do fim. Não se trata, irmãos, de ser pré-milenista, dispensacionalista. Não se trata de trazer minúcias sobre pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, milênio literal ou qualquer coisa desse tipo. Particularmente, eu tenho minhas convicções e nem me discuto muito com isso, porque me parece que o essencial é que vai ficar muito ruim até que ficar bom, até que fique bom, e o bom vai ser a volta de Jesus, e para mim isso basta. Mas fica muito claro que no tempo do fim, quando todo esse arregimentar de forças for na direção de destruir tudo que se refira a Deus, não será apenas a igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor e o Messias vindo que será alvejado, mas será também aqueles de quem nós herdamos a aliança. Porque é bom lembrar o que Jesus falou. A salvação veio dos judeus. Jesus falou isso àquela mulher samaritana. E nós somos devedores ao fato de que pela rejeição deles, dureza de coração, mas também por todo o legado de 39 livros que nós consideramos como Bíblia para nós, eles são, sim, nossos irmãos em Cristo, quando se submetem ao Messias. E contra eles é que toda essa conflagração de forças é levantada. Então não é simplesmente dizer que Deus não tem nada a ver com eles. O fato é que, no tempo do fim, que é bem explícito no capítulo 12, sobre o qual eu vou expor hoje à noite, toda mão que se levantar contra Deus e contra o povo de Deus será destruída. E o Deus que reina sobre tudo e sobre todos dirá, basta, porque agora o furor dos reinos da terra se calará diante do juízo do Deus que está entronizado, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Como é que eu devo olhar para isso de uma perspectiva pessoal, familiar, individual? Queridos, não é porque o conflito está longe que ele não nos atinge. Ele deve nos atingir, nem que seja para que possamos orar por Israel e orar por todos aqueles que são conflagrados na guerra. Deus tem nos poupado como nação, mas não por muito tempo. Saibam disso. Isso tende a se espalhar, e toda essa polarização, esse levante contra Deus, já está instalado no nosso país. E nós vemos sinais claros disso. E é bom que nós não duvidemos que em breve nós também seremos, de uma maneira mais objetiva e direta, afetados. É preciso confortar o nosso coração com a certeza. Seja quem for que se levante contra Deus e contra o seu povo, e esbarrará no fato de Deus dizer, basta, no tempo do fim, porque eu sou o único que reina sobre tudo e sobre todos. Alguém já disse que você e Deus, e só basta você e Deus, já são a maioria no mundo. Ecoando talvez o que Paulo escreveu, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E destilando a convicção mais profunda da nossa alma, que quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Que a nossa esperança não se resume
a este mundo, e por isso nunca haverá falta de guerras e de rumores de guerra. Pelo contrário, eles vão se acentuar, mas a paz que reina no nosso coração é a paz da comunhão com este Deus que reina sobre tudo e sobre todos, e isso nos basta. É preciso, para além da oração e dessa consciência, que nós estabeleçamos verdades. Eu sou daqueles que, quando alguém diz uma verdade numa rede social, eu me sinto representado. E se aquilo que já foi falado me representa, a minha tendência é calar, porque já foi dito. Mas eu vejo que há algumas questões que precisam ser ditas de novo, ditas mais uma vez, esgrimidas, como numa luta de esgrima, para que fique claro qual é o ponto. E por isso que eu fui tão enfático em dizer que, independentemente do sofrimento de todos ali envolvidos, Israel hoje reage a uma agressão covarde, terrorista, maligna contra os seus filhos. E ainda que não se justifique qualquer tipo de genocídio ou morte indiscriminada, como eu costumo dizer, imagine qualquer país entrar no seu e matar mais de 1.000 pessoas de maneira covarde, evitando o conflito militar com quem é militar e treinado para isso, e visando mulheres, crianças e velhos. Se o seu coração também não se dignaria e você mesmo se voluntaria para a guerra, mesmo sendo um homem e uma mulher de paz. Porque, afinal de contas, Deus nos colocou aqui como país, como nação, assim como colocou eles como país e como nação. Portanto, é preciso, sim, restabelecer verdades. E por isso que, além da compaixão, além da oração, além do sentir a dor do outro, é preciso também, em algum momento, combater o bom combate, reafirmando as verdades, seja no ambiente familiar, seja no ambiente comunitário, seja na escola, seja no trabalho. Não como defesa cega de um Estado, mas como a defesa cega ou a defesa esclarecida de uma verdade, a verdade dos fatos, a verdade que é iluminada pela palavra de Deus e que nos permite, então, olhá-la de maneira exata e correta. Portanto, nesses próximos dias, não haverá apenas guerras cada vez mais sanguinolentas, haverá também uma guerra pela verdade. E todas as vezes que a guerra pela verdade precisar ser combatida, por favor, se aliste nesse exército, porque nós somos da verdade, nós não somos da mentira. Porque o que é da mentira é justamente o inspirador de toda a guerra. Faça isso com a consciência de que você não vai convencer, mas você vai pontuar, que você vai dizer basta a essa mentira e vai poder dizer a verdade que a palavra de Deus revela e que os fatos comprovam. Eu gostaria de terminar essa mensagem, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, lembrando que essa ceia um dia foi Páscoa judaica, e que Jesus a ressignificou, e a primeira dessas ceias que nós mensalmente celebramos, e não somente nós, mas os cristãos do mundo inteiro, foi servida por um Jesus judeu, nascido na Judéia, em Belém da Judéia, com apóstolos judeus, que trouxe a mensagem para o seu povo, e só porque o seu povo rejeitou, é que a opção de alcançar as nações ficou concretizada diante dele. Antes de fazer isso, eu gostaria que nós cumpríssemos os inúmeros chamados que nós temos na Bíblia de orar pela paz sobre Israel. E nós vamos fazer isso, lembrando também daqueles que, mesmo não sendo israelitas, porque são palestinos, são árabes, eles precisam também conhecer o Deus que reina sobre tudo e sobre todos e se submeter a eles. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, e você que está longe, participando à distância, faça o mesmo. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que fazem a paz. A gente faz a paz também orando pela paz, pedindo a Deus que pessoas encontrem o príncipe da paz. Curva a sua cabeça, coloque diante de Deus as imagens, as informações,
que você tem visto e que você tem ouvido. Se o seu coração consegue permanecer insensível enquanto você corta um bife alto e almoça diante daquelas imagens, é preciso que você precise abrir o seu coração para a dor alheia. E ainda que você não resolva, você pode clamar em oração ao Deus que pode resolver, porque reina sobre tudo e sobre todos, que já traçou um plano para resolver, para que esse dia do basta chegue logo, para que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, restabelece o principado da paz que um dia houve no Éden. Oh, Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, clamando a Ti dentro da limitação da nossa compreensão desse momento em que nós estamos vivendo, mas à luz daquilo que a Tua palavra revela como sendo o Teu propósito. Tu que és o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, que não tem prazer na morte do ímpio, que chamará diante do Teu trono à justiça todo aquele que levanta a mão contra o seu próximo, especialmente aqueles que o fazem com deliberada crueldade, sem motivo algum a não ser a sua própria pecaminosidade de alma e de coração. Tu que és o Deus, Senhor, que ama judeus e palestinos, que ama a Tua imagem e semelhança em cada ser humano que Tu criaste, que estás para além dos poderosos e tiranos do passado e do presente, que não alimenta a indústria da guerra, mas semeia a semente da paz. Tu que tem nos poupado nesse país de viver aquilo que outros países vivem, e particularmente Israel vivencia nesse momento. Oh Deus amado, ouve o clamor do Teu povo, que não é um louvor e um clamor de partidarismo, mas principalmente para que Tu digas basta, que o tempo do fim chegue, Senhor, o mais breve possível, e esse tempo do fim seja o tempo glorioso do retorno do Teu Filho Jesus, o Príncipe da Paz, quando todos os poderosos haverão de se submeter, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, para que os nossos olhos vejam o glorioso dia da Tua volta, do Teu reinado sempre eterno, do Teu reinado que não terá fim. Oh Deus, nós Te pedimos e clamamos nesse momento, sem nem imaginar o que está acontecendo, ou o que está sendo planejado a acontecer, com desdobramentos que nós não temos nem a mínima ideia de onde podem chegar, mas que Tu olhes para aquelas crianças, para aquelas famílias enlutadas, para aquelas mulheres, para aquelas pessoas idosas, para aqueles soldados tremendo de medo para poder chegar ao campo de batalha, tendo que matar para não morrer. Tem misericórdia. Cessa, ó Pai, a fúria ensandecida do maligno usando homens, cujo Deus é o próprio ventre deles, e a ambição de poder e de domínio, como se Deus eles fossem. Cessa, Senhor, traz paz àquela terra, não uma paz da diplomacia humana, cheia de conchavos e de dissimulações, mas a paz que reina a partir de corações transformados pelo Príncipe da Paz. Oh Deus, tenha misericórdia, porque esse mundo se divide porque não tem em Ti unidade. Esse mundo se divide porque não Te reconhece como o único Deus. Oh Deus, pela pregação do Teu Evangelho, chega nesse momento caótico naquela terra, com servos e missionários Teus que ali estão, aos corações, ó Pai, enlutados, amedrontados, aterrorizados, ó Pai, com a mensagem da graça, da paz, do amor de Deus, apesar de tudo, Pai. Oh Deus, abrevia o tempo do fim, Senhor,
para que, ó Deus, tudo que está se tornando cada vez pior, enfim, seja restaurado para a glória do Teu nome. Dá-nos o privilégio de ver isso com os nossos olhos. Dá-nos o privilégio de vermos, ó Pai, rompendo dos céus, do Oriente para o Ocidente, na última trombeta do Senhor, reinando e voltando para buscar os que são seus. Maranata, Senhor, vem Jesus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquele povo, Pai. Ajuda-nos a fazer o bom combate em prol da verdade, sem beligerância, porque não se combate guerra com belicosidade, Pai. Com um espírito pacífico e sereno, de quem sabe o fim e por isso pode trazer os meios à completa submissão daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, desperta o nosso coração para não nos deleitarmos, nem sermos sequer insensíveis às cenas daquele conflito. Que a máquina da guerra não conquiste em nós o coração belicoso que habita no coração humano caído no pecado. Que não nos alegremos com o triunfo, Pai, de homens, de exércitos e de poderes humanos. Que nos alegremos antes, ó Pai, com o triunfo da paz em Jesus Cristo, para que possamos ter a completa percepção de que reinos se sucedem, todos vão e dominam uns sobre os outros, desde que a vida existe no planeta, desde que o mundo caiu, desde que os impérios se tornaram como deuses, e os imperadores como deuses, e os reis como deuses, em rebeldia contra Ti. Mas que haverá um dia, e nós pedimos que seja logo, em que o Senhor diga basta, e reine sobre tudo definitivamente, e sobre todos eternamente. Ó Deus, escuta o clamor do Teu povo que aqui se reúne e a Ti ora, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.